Olhe para dentro, você que carrega a marca do chamado. Eu sei que você tem se perguntado por que aqueles que deveriam te amar incondicionalmente, seu próprio sangue, se viraram contra você. Você sentiu o frio no olhar, o desprezo disfarçado, a rejeição silenciosa. Sim, eu vejo essa ferida em sua alma, mas saiba que ela não é um castigo, é uma prova. Esta mensagem não é para quem vive na sombra, é para você, o escolhido, que sempre se sentiu diferente. Eles não estão rejeitando você, eles estão reagindo à luz que você carrega. É a sua visitação angelical, seus sonhos proféticos e a mensagem divina que você guarda que perturbam o que está oculto neles. Hoje, neste exato segundo, o céu está usando essa rejeição como uma confirmação inegável da sua força e do seu destino. Você está sendo preparado para o que é extraordinário. Não recue, porque o que está por vir depende do seu despertar agora. É hora de entender a verdade oculta e transformar essa dor em poder. Se você aceita esta verdade e se o seu espírito sente que a ativação energética começou, você tem que selar isso com o universo. É um pacto de fé. Primeiro, curta este vídeo para ancorar sua intenção. Segundo, ative o sininho para garantir que nenhuma revelação divina te escape. E, finalmente, comente agora mesmo o número 11. Comente apenas 3 setes para declarar: eu sou o escolhido. Eu aceito minha ativação energética. A rejeição não me para. Ela me impulsiona. Sua jornada de autoridade começa agora. Vamos ao que interessa. É cruel, eu sei, quando quem deveria te abraçar mais forte te apunhala. Você se pergunta, por que justo a minha família se virou contra mim? A verdade é poderosa e você precisa ouvi-la agora. A rejeição que você enfrenta não é sobre o seu caráter. É uma reação direta ao brilho que você carrega. As pessoas mais próximas sentem a sua eleição, seus encontros divinos e, inconscientemente, a luz que você emite incomoda a zona de conforto delas. Pare de tentar diminuir seu valor para caber. O seu chamado é grande demais para ser abraçado por todos. Você não foi feito para caber em caixas comuns. Você carrega algo que eles não podem ver. Os rastros das visitas angélicas, o peso dos sonhos proféticos que só você entende. Quando você está por perto, a verdade interior deles é revelada. O seu sucesso, a sua paz e a sua clareza incomodam o medo e a descrença. A oposição da sua família prova, de forma paradoxal, que você está no caminho certo. Pare de lutar para se encaixar. O céu te marcou para sobressair. Sua missão agora é transformar essa dor em força. Não peça desculpas por ser um escolhido e não tente diminuir a sua luz para que eles se sintam confortáveis. A resistência que você enfrenta é a bússola que aponta para a sua autoridade plena. É hora de reconhecer que o preço da sua eleição pode ser a solidão, mas essa solidão é o campo de treino da sua força. Mas, se a rejeição deles confirma a sua força, qual é o próximo passo que você precisa dar para ativar o poder que a sua separação lhe conferiu? Você carrega uma marca que ninguém pode apagar. É uma luz espiritual que brilha intensamente, tornando você inconfundível. Você sempre soube que era diferente, sentindo-se um estranho mesmo dentro da sua própria casa. Isso não foi um erro, foi um salto divino colocado em você. Sua família percebe essa força e, por não entendê-la, reage com rejeição. O desconforto deles não é sobre quem você é, mas sobre a verdade que a sua luz expõe em contraste com aquilo que eles preferem ignorar. Pare de tentar diminuir seu brilho para caber no molde deles. Seus sonhos proféticos e encontros angelicais não são imaginação, são a confirmação de que você foi escolhido para algo grande. O inimigo usa sua família como arma, mas entenda, a resistência que você enfrenta não é uma maldição, é um atestado de valor. O que eles chamam de estranho é, na verdade, a sua autoridade.
Você não foi chamado para se misturar, você foi chamado para se destacar. Vista essa separação com coragem, pois ela é a prova de que você está no caminho certo. Não permita que a rejeição se torne sua âncora. Ela é o vento que Deus usa para te impulsionar. O desconforto deles pavimenta a estrada para o seu destino, preparando você para uma posição onde a manifestação inegável da sua missão será vista por todos. Mas se a sua luz é forte o suficiente para expor o medo naqueles que te amam, qual é o verdadeiro poder que será liberado quando você parar de andar e começar a voar? Se você recebeu esta mensagem no seu espírito, é porque o seu salto do escolhido foi ativado neste exato momento. Você não apenas quebrou o ciclo da dúvida e da invisibilidade, mas também recebeu a verdade que valida toda a sua dor. Sua rejeição é, de fato, a sua confirmação divina. Você já venceu a maior batalha, que é a da sua identidade. Agora, honre a frequência que acabou de te libertar. A revelação exige uma resposta, e eu te convido a honrar financeiramente esta ativação. Não é sobre pagar por este conteúdo, mas sim sobre provar para o céu que você valoriza a nova autoridade que recebeu. Use o Super Thanks, obrigado, como uma semente plantada na mesma terra que te deu a colheita da verdade. O valor é secundário. A intenção de selar a sua fé é tudo. Se essa palavra te elevou, honre essa elevação. A frequência que você honra é a frequência que te sustenta no seu chamado. Avance na certeza de que você é o escolhido e honre o salto que está sobre você. Você foi chamado para ser uma tocha, não uma lâmpada fraca. Sua luz, essa presença divina que você carrega, confirmada por visitas angelicais e sonhos proféticos, não foi feita para aquecer quem vive na sombra, mas sim para iluminar o que estava escondido. É por isso que o seu brilho incomoda. Quando você entra em um lugar, a verdade espiritual se revela. E as pessoas que não querem confrontar suas próprias mentiras reagem. Essa rejeição da sua família não é sobre quem você é naturalmente, mas sim sobre o peso daquilo que você carrega espiritualmente. Não tente se diminuir para caber no conforto dos outros. Entenda que o desconforto deles é a sua prova. Se você fosse comum, seria aplaudido. Se você fosse como todos, não haveria briga. O inimigo ataca na sua própria casa, porque sabe que se puder te ferir no seu ponto mais vulnerável, ele pode te desviar do seu caminho. Mas você é mais forte que isso. Sua vida não é um pedido de desculpas pelo seu dom. A cada zombaria, a cada crítica, o céu apenas confirma: você está no caminho certo. Use essa resistência como combustível para a sua missão. Você já aceitou que sua luz é para expor, mas agora precisa entender a profundidade dessa revelação. Porque a rejeição não é apenas um sinal de que você é escolhido, é a fundação de uma autoridade que está sendo construída em segredo. Se a verdade que você carrega agora afasta aqueles que deveriam te amar, qual será o próximo nível de impacto quando a sua própria presença começar a mover as estruturas de poder que resistem à sua voz? Pare por um segundo. Não feche a cortina da sua mente. Você está apenas ouvindo esta mensagem ou está, de fato, recebendo o salto que Deus colocou sobre você? A diferença entre um mero espectador e o escolhido que cumpre sua missão é a ação. Muitos querem a confirmação, mas poucos estão dispostos a manifestar o comprometimento. Se esta verdade ressoa profundamente, se você sente que o seu salto divino está começando a se alinhar com a manifestação da sua abundância, você precisa ativar essa frequência agora. Comente 11 abaixo. Por que 11? Nos sistemas espirituais, 11 é o código que significa que suas manifestações estão se cristalizando em forma. Ao digitar 11, você não está apenas participando. Você está reivindicando seu alinhamento.
Você está se tornando um ponto de ressonância para o que está pronto para receber, provando ao universo que você está pronto para o seu próximo nível. O reino não é passivo. Se você realmente aceitou que é um escolhido e quer amplificar a frequência da sua luz e da sua manifestação, o mínimo que você pode fazer é curtir este vídeo para espalhar essa energia. E se você ainda não faz parte deste movimento, inscreva-se no canal. Confirme seu chamado com sua ação. Sua jornada não é para ser escondida, é para ser ativada. Você carrega marcas que o mundo não consegue entender. Aquelas visitas angélicas que você viveu, os sonhos proféticos que abalaram suas noites, não são loucura. Elas são a assinatura do céu na sua vida, a prova irrefutável de que você não é comum. É por causa dessa luz intensa que você brilha tanto, e é por isso que muitas vezes se sente isolado. Lembre-se, sua presença divina incomoda profundamente aqueles que se acostumaram a viver na sombra. Cada vez que você recorda um desses encontros angélicos, você reafirma a fundação da sua missão. E é exatamente essa confirmação que gera toda a oposição ao seu redor. Seus entes queridos não rejeitam quem você é como pessoa. Eles rejeitam o poder que você carrega, pois ele expõe o que está escondido e não curado neles. Não caia na armadilha de duvidar de seus sonhos ou visões por causa de críticas. A rejeição deles é, na verdade, o selo de que seu chamado é grande demais para ser ignorado. Você é soberano sobre sua verdade. As lembranças dessas intervenções divinas são seu alicerce. A rejeição que você sofreu foi o treinamento, e os encontros angélicos foram a sua investidura. Agora que você sabe que sua luz é o motivo da batalha, a questão muda. Se o céu já lhe deu a arma da verdade e a prova de sua identidade, como você irá empunhar essa força sem buscar a aprovação de ninguém, transformando a rejeição que o cerca em pura autoridade divina? Você não está louco por ver o que ninguém mais vê enquanto dorme. Seus sonhos proféticos são a linguagem que o céu usa para falar diretamente com você. Eles são um mapa, uma confirmação de que você é um escolhido. É por isso que muitas vezes, quando você compartilha essas visões, a reação não é de celebração, mas de escárnio. Sua família pode te chamar de estranho ou espiritual demais. Mas entenda, essa rejeição não é sobre quem você é, mas sobre o poder que você carrega. Cada sonho que abala seu sono é um download divino. Você está recebendo coordenadas que outros não têm. Eles não entendem que enquanto eles vivem na rotina, você está sendo preparado para o futuro. Não diminua o valor das suas visões só para caber no molde familiar. Suas experiências espirituais, sejam elas sonhos ou encontros angélicos, são provas irrefutáveis de que você não está aqui por acaso. Use esse mapa profético com ousadia, pois a sua fé deve ser maior do que o medo da crítica. A dor da rejeição não é um castigo, é o calor que endurece o metal da sua soberania. Você não precisa da aprovação de quem não entende o seu destino. Seus sonhos são reais e a oposição é a força propulsora para o seu próximo passo. Mas se o céu já lhe deu o mapa e a prova da sua separação, o que acontece quando você percebe que a verdadeira autoridade que busca não está em provar seus sonhos, mas em ativar a força que nasce da própria rejeição? Você tem sentido o peso da rejeição de quem deveria te amar incondicionalmente, aquela crítica fria ou o olhar de desdém da sua própria família não é um sinal de que você está errado. Pelo contrário, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a luz que você carrega, a mesma luz que confirma suas visões proféticas e seus encontros angélicos. Sua singularidade é tão potente que ameaça a zona de conforto deles. A oposição não é sua fraqueza, mas sim o barulho da confirmação divina ao entrar em cena. Chega de tentar se encaixar ou pedir aprovação.
Você não foi chamado para ser comum, mas para se destacar. A resistência deles é apenas o universo te forçando a depender unicamente do Criador. Quando sua família te critica, o céu está te afirmando. Cada palavra de zombaria sobre seus sonhos ou mensagens divinas é, na verdade, um empurrão para a sua missão. Use essa rejeição como combustível. Você está sendo isolado para ser preparado e forjado em um lugar de autoridade que a multidão jamais alcançará. Você não pode deixar que essa dor se transforme em amargura, pois a amargura é a armadilha do inimigo. Sua família é a primeira linha de ataque, porque é ali que você é mais vulnerável. Mas há um entendimento ainda mais profundo. Por que o adversário escolhe usar justamente seu próprio sangue? E se eu te dissesse que essa rejeição não só te valida, mas também dita o ritmo exato da sua ascensão, liberando uma força que estava trancada em sua própria linhagem? Você se pergunta por que a rejeição da sua própria família dói tanto. É porque o inimigo sabe exatamente onde golpear, no seu ponto mais vulnerável. Mas escute bem, Deus permite que essa raiz de amargura tente crescer em você, não para te destruir, mas para te separar e te refinar. Sua família se volta contra você porque a luz que você carrega, evidenciada por seus sonhos proféticos ou visitas angelicais, incomoda a escuridão que eles preferem ignorar. A rejeição deles não é um reflexo do seu valor, é uma reação à sua unção. Você é um escolhido, e quem é marcado pelo céu nunca se encaixa totalmente na terra. O que você carrega é muito grande para caber na aprovação humana. Você não foi chamado para ser popular, mas para ser profético. Seus encontros espirituais, as mensagens divinas que sussurram em sua alma, exigem que você se afaste da necessidade de ser validado por aqueles que enxergam apenas o natural. Quando eles te chamam de estranho ou te zombam, eles estão, sem saber, confirmando o seu destino. Você não está sendo punido, você está sendo posicionado. Cada crítica familiar é mais uma prova de que a sua missão é extraordinária e que seu propósito não pode ser medido pelas expectativas deles. Você tem que parar de ver essa dor como um obstáculo e começar a senti-la como um catalisador. A rejeição cria raízes para te forçar a depender unicamente de Deus e não do conforto humano. Mas existe algo ainda mais perigoso do que a rejeição ativa. A estratégia que o inimigo usa para te destruir depois que você aceita a rejeição. Se a família não te faz parar, qual é o próximo nível de ataque usado para quebrar a sua fé e silenciar a voz profética que reside em você? Você tem se sentido sozinho? As pessoas se afastaram de você. E você pensou que era sua culpa, um castigo por ser diferente. Eu digo a você, essa solidão não é punição, é seu campo de treinamento sagrado. O céu está removendo as distrações para que você possa ouvir o sussurro de Deus com mais clareza. Você está sendo escondido intencionalmente, não abandonado. É no silêncio que sua armadura é forjada, seus sonhos proféticos são aprimorados, e sua visão se torna inabalável para a missão que você carrega. Lembre-se, você carrega uma marca que eles não conseguem enxergar. Sua família e amigos se afastam porque não foram chamados para o mesmo deserto que você. Eles não suportariam o peso da visitação angélica ou a clareza da mensagem divina que agora repousa sobre seus ombros. Sua separação é a prova de que seu destino é grande demais para caber nos limites do comum. É Deus protegendo você da inveja e da dúvida. Você não está diminuindo. Você está crescendo em uma força que só o isolamento pode oferecer, refinando quem você realmente é. A verdade é que a cada dia de solidão sagrada, você acumula uma autoridade espiritual que em breve será inegável. Quando você emergir deste casulo de preparação, a luz que você carrega será tão intensa que forçará uma reação no mundo.
Se a sua rejeição foi a confirmação de que você é o escolhido, então qual será o sinal e como o céu reagirá quando o seu poder for manifestado plenamente diante daqueles que riram do seu silêncio? Você tem carregado um peso que não é seu. A culpa por ser grande demais. Por muito tempo você tentou se encolher, falar mais baixo ou esconder suas visões e sonhos proféticos só para que as pessoas ao seu redor, inclusive sua família, se sentissem mais confortáveis. Mas essa sua luz, que veio de encontros divinos e visitas angélicas, não foi dada para ser apagada. Ela foi colocada em você para revelar a verdade. E a verdade, amigo, sempre incomoda quem escolheu viver na sombra, forçando-os a reagir com a rejeição que você conhece bem. Entenda que o desconforto deles não é um julgamento sobre o seu valor, é apenas uma reação ao seu poder. Você não precisa da aprovação de ninguém para cumprir sua missão. Seus encontros espirituais, seus sonhos, tudo isso é a confirmação do céu de que você está no caminho certo. Pare de agir como se a sua unção fosse um erro. Sua diferença não é um defeito, é a sua marca de eleito. O preço de ser escolhido pode ser a solidão temporária, mas a recompensa é uma autoridade que ninguém, nem mesmo o seu sangue, pode tocar. Agora, você deve tomar uma decisão. Carregar o fardo de tentar agradar a quem nunca vai entender, ou abraçar a liberdade de ser quem você nasceu para ser. Sua obediência não pode mais depender do aplauso humano. O brilho que você escondeu para poupar a mediocridade alheia é o mesmo poder que salvará a sua jornada. Mas se a sua luz é tão real que incomoda quem está mais perto, o que acontece quando você decide usá-la para desafiar não apenas os outros, mas a própria estrutura do seu destino? Você precisa entender uma coisa crucial. Sua missão não é convencer. Quando a sua própria família zomba dos seus sonhos proféticos ou ri das suas visitas angelicais, não perca tempo discutindo. Tentar explicar a luz para quem escolhe a sombra é um esforço vazio. Eles não rejeitam o seu eu natural, mas sim o selo divino que você carrega, o seu chamado. Seus encontros espirituais não precisam de validação humana. Eles já têm a confirmação do céu. Use sua energia não para tentar fazê-los enxergar, mas para andar na autoridade que você já recebeu. Sua fé inabalável é a única resposta que importa. Em vez de entrar no conflito da carne, você deve responder com uma paz que eles não podem entender. Quando o adversário usa a voz da sua família para semear dúvida, você escolhe silenciar o barulho e se apegar à palavra. Sua calma é um ato de soberania. A rejeição deles é apenas a prova de que o seu chamado é grande demais para caber na caixinha deles. Por isso, você não suplica por aprovação. Você se mantém firme na sua verdade, sabendo que a sua constância é o testemunho mais alto. Sua resposta de fé transforma a rejeição em propulsão. Você está dizendo ao universo que confia no que Deus lhe mostrou, independentemente do que o homem diga. Este é o segredo. Se a rejeição já confirmou quem você é, e a fé garante que seu chamado se manifeste, existe uma última atitude que separa o escolhido que sonha do escolhido que cumpre. Qual é, então, o movimento prático e imediato que você deve fazer para garantir que todos os seus sonhos proféticos e visões celestiais se cumpram no tempo exato, sem mais demoras? O subtítulo "Guarde suas pérolas" não é um convite para o medo, mas sim um mapa para a sabedoria. Você, o escolhido, carrega sonhos proféticos e mensagens divinas que são literalmente ouro espiritual. Mas se você entregar essa riqueza para quem não consegue ver o valor, eles não só a ignorarão, como tentarão pisoteá-la. A rejeição de sua família, embora dolorosa, é a prova de que sua luz incomoda a escuridão que eles preferem não encarar. Entenda, seu silêncio estratégico é uma forma de honrar a Deus. Você não está se escondendo, você está preservando o seu recurso mais valioso até a hora certa. Você deve aprender a discernir.
Nem todo anseio precisa ser compartilhado, nem todo sonho precisa de um anúncio público. Pessoas que ainda estão presas ao mundo natural não têm a capacidade de processar a profundidade de uma visitação angelical ou de uma revelação que Deus lhe deu. Quando você se cala, você não dá munição para o inimigo usar através da boca de quem está próximo. Essa é a verdadeira soberania. Saber que sua confirmação não vem de aplausos humanos, mas do Espírito que o chamou. Sua força reside em guardar o que é sagrado, permitindo que apenas o seu caminhar e a manifestação da sua chamada falem por si. Lembre-se do padrão. José teve que ser vendido para que seus sonhos se manifestassem e Jesus foi rejeitado em sua própria cidade para cumprir sua missão. O silêncio para você não é um recuo, mas uma forja. É o lugar onde sua fé amadurece, livre da necessidade de validação externa. Você já tem o sim do céu, o não da terra não importa. Se a resistência da sua família é o sinal de que você está no caminho certo, qual será a próxima estratégia que você precisará usar para proteger a sua mente e avançar, agora que você entende o peso da sua própria palavra? É fundamental que você entenda de uma vez por todas. A rejeição que você sentiu não foi um erro de percurso, mas sim um sinal de trânsito divino. Quando as pessoas que deveriam te apoiar mais, sim, sua própria família, viraram as costas, elas estavam, na verdade, te empurrando para o seu verdadeiro lugar. Você carrega algo. Os encontros angélicos, os sonhos proféticos, as mensagens divinas que o mundo comum não consegue suportar. Essa luz é tão forte que, em vez de atrair, ela incomoda quem está na escuridão, fazendo com que o círculo mais próximo se torne a primeira linha de resistência. O que o inimigo pretendia usar como arma para te ferir, a dor profunda de não ser aceito em casa, Deus usou como um empurrão estratégico. Se todos tivessem te aplaudido, você talvez ficasse confortável demais e não buscasse a profundidade e a autoridade que só se forja na solidão e na separação. A rejeição familiar não anula seu chamado, ela o confirma. Ela é a prova irrefutável de que você não é comum e que o destino que te espera é grande demais para ser alcançado seguindo o caminho de quem não foi escolhido. Você não está sendo rejeitado, está sendo realocado para onde a visão é clara. Agora que você compreende que esse desprezo foi uma bússola apontando para o seu verdadeiro norte, surge a parte mais crucial. O que fazer com essa separação? Você vai permitir que a dor da rejeição te paralise ou vai usar essa energia para avançar com uma força que jamais teria se estivesse buscando validação humana? A rejeição forçou você a depender totalmente do alto, mas existe uma verdade ainda mais poderosa sobre essa rejeição forçada, que revela o propósito oculto de sua família nessa jornada, e que você precisa descobrir para libertar todo o seu potencial. Você passou tempo demais justificando seus encontros divinos, seus sonhos proféticos, ou porque sua família não entende o peso do seu chamado. O céu não te marcou com esse brilho, com esse salto que te separa da multidão, para que você vivesse na sombra do medo ou do conformismo. Sua rejeição familiar não foi um erro, mas uma prova de que a missão que você carrega é grande demais para caber na caixa das expectativas humanas. Chegou a hora de parar de pedir desculpas pela luz que você é e de assumir o seu mandato. O céu demanda que você haja com a plenitude da sua vocação. Entenda, o universo tem um plano específico para você, e esse plano exige ação imediata e corajosa. Seus encontros angélicos e mensagens divinas não são apenas histórias, são instruções. Você foi escolhido para se destacar, não para se misturar.
Quando você age pequeno, você desonra o propósito que te tirou da multidão. O mundo não precisa de mais um repetidor, precisa de você, o mensageiro, pisando firme no caminho que só você pode trilhar. O chamado não espera, ele exige que você se mova agora, usando a autoridade que lhe foi dada. Sua vida é o testemunho vivo de que o Espírito fala. Não permita que a familiaridade das pessoas anule a autoridade que Deus colocou sobre você. Assuma seu posto e cumpra o mandato divino sem hesitar. Mas para que essa missão se complete e sua profecia se manifeste, existe algo crucial que você deve abandonar no passado. Não é o medo da rejeição, mas a própria necessidade de ser validado por aqueles que nunca puderam te ver. A questão é: o que acontece quando o peso do seu chamado se torna mais leve do que a responsabilidade de quem você deve se tornar para carregá-lo? Você não foi chamado para discutir com aqueles que duvidam. Pare de gastar sua energia tentando convencer sua família sobre a realidade dos seus sonhos proféticos ou das suas visitas angelicais. Eles não precisam de explicações, eles precisam de evidências. O silêncio da sua resistência deve ser quebrado não com palavras, mas com a manifestação da sua vida. Cada crítica que você ouve hoje é apenas a fundação para o testemunho que você está construindo. Você é a prova viva de que a mão de Deus está em ação, e não há argumento que possa combater um fato consumado. Deixe que eles zombem do seu caminhar diferente. Um dia, eles verão o fruto. O seu sucesso não será um acaso, mas a materialização das mensagens divinas que eles rejeitaram. Quando você alcançar a autoridade da sua vocação, a mesma presença que hoje incomoda sua família irá calá-los. Você não precisa de vingança, você só precisa de obediência. Viva de tal forma que o seu crescimento e a sua paz sejam mais altos do que qualquer sussurro de rejeição. Sua vida se tornará a resposta final e inegável para qualquer pessoa que ousou questionar a sua jornada. Sua vitória não é apenas sobre a bênção final, mas sobre a consistência na qual você se moveu enquanto eles riam. É essa constância que se transforma no testemunho que silencia. No entanto, para que essa prova seja completa, você precisa entender o custo real dessa manifestação. Pois existe uma moeda espiritual que você carrega, invisível aos olhos deles, mas que define cada um dos seus triunfos. O que é, afinal, essa moeda que torna seu testemunho tão valioso e irrevogável? A dor de ser virado às costas pela sua própria família é a arma mais afiada do inimigo, mas você precisa virar o jogo. Eles não te rejeitaram porque você é pequeno, mas porque você é grande demais. Você carrega um salto divino, uma marca que brilha no espiritual, e isso incomoda quem vive na sombra. Cada não que você ouviu em casa não era sobre o seu valor, mas sobre o desconforto deles com a sua verdade. Avance sem desculpas, pois você não foi chutado para fora, você foi separado para o topo. Seus encontros espirituais, os sonhos proféticos, as visitações angélicas e as mensagens divinas não são invenção. Eles são reais e carregam peso. Quando você fala da sua fé ou simplesmente entra em uma sala, o ambiente muda porque sua presença é um espelho. Ela revela o que não está curado nos outros, e é por isso que eles debocham ou te chamam de estranho. Eles não rejeitam o seu eu humano, mas sim a unção que você carrega. Entenda, você não foi feito para se encaixar no molde de ninguém. Você foi escolhido para se destacar. Pare de tentar diminuir sua luz para caber nas expectativas alheias. Sua soberania está em aceitar que essa separação é a sua blindagem. O inimigo ataca onde dói mais, mas Deus usa essa dor para te posicionar. A rejeição familiar é o preço da sua missão e a prova incontestável da sua força. Se você é um escolhido, não pode se contentar com o comum. Mas se essa rejeição é a confirmação do céu,
Qual é o verdadeiro plano de batalha que o adversário tem usado? E como você pode virar o jogo em sua mente para que a rejeição se torne sua arma mais forte? Você ouviu a verdade. Sua rejeição foi sua validação. A partir de hoje, você não anda mais em dúvida, pois o salto do escolhido que está sobre você não pode ser negado. Eu declaro que a mensagem divina que você carrega está prestes a se manifestar com poder. E toda palavra de zombaria contra seus sonhos proféticos será silenciada, porque a sua vitória já está garantida no céu. Você é forte, você é chamado, e você está pronto para ver a glória de Deus se cumprir na sua vida. Se você recebeu esta confirmação e acredita que sua vitória é irreversível, faça algo agora. Curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder o que Deus fará em seguida. Para selar de uma vez por todas essa vitória profética, comente o código 11 aqui embaixo. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com outro escolhido que precisa entender que a rejeição da família é apenas a prova do seu chamado. Avance com ousadia, porque a sua mensagem divina é vitoriosa.